Chegamos ao relé, que é o componente central desse módulo. O relé ele é uma chave eletromecânica. Isso é, ela é uma chave mecânica que ela é acionada por um componente elétrico. No interior do relé, a gente sempre vai ter uma bobina, que é esse componente aqui, né? Então, essa é uma bobina com um ferrite interno. Deixa eu só melhorar aqui esse traço para ficar um pouco mais grosso aqui e visível. Aqui. Então, essa bobina ela possui um ferrite aqui, que esse ferrite, quando essa bobina ela é alimentada, esse ferrite vai se movimentar. Então, ele vai gerar um campo magnético aqui, ou ela mesmo vai se movimentar, o que vai fazer com que os contatos, esses contatos aqui, então aqui a gente tem contato, aqui ou aqui, né? São dois contatos, então nesse caso a gente tem normalmente aberto ou normalmente fechado, né? Podem ver aqui embaixo, então embaixo normalmente aberto, normalmente fechado e o terminal comum. Então, com esse acionamento, ele vai inverter essa posição aqui. O que está normalmente aberto vai se tornar normalmente fechado e o que está normalmente aberto vai se tornar fechado e o que está normalmente fechado vai se tornar aberto. Então eu vou conseguir usar nas duas situações. Então, se eu tiver uma situação onde eu preciso que inicialmente ele esteja aberto e posteriormente eu alimentar ele esteja fechado, eu vou usar ele de uma forma. Se eu quiser o contrário, onde ele esteja normalmente fechado e quando eu alimentar ele abra, eu vou fazer simplesmente vou mudar a ligação. Mas o funcionamento dele é muito simples. Então, alimentou uma bobina, ele acionou e mudou de estado o contato. Deixa eu mostrar aqui um outro exemplo. Deixa eu duplicar aqui. Vou mostrar aqui um outro exemplo só para ficar visível. Aqui a gente tem um outro desenho do relé. Esse daqui seria eu olhando o relé de baixo, né? Então eu tenho aqui os polos da bobina, aqui e aqui, que são os polos que eu vou alimentar. O polo comum, que daqui a pouquinho ali a gente vai falar sobre essa ligação, já vou mostrar como fazer. O polo NA, normalmente aberto, e o polo normalmente fechado. Então, é como eu vou ligar. A bobina eu vou ser obrigado sempre a ligar ela, né? Isso é ela que vai fazer o acionamento. Já o NA ou NF, em alguns casos eu vou usar os dois, em alguns casos eu preciso usar só um. Então, se eu quero que ele esteja normalmente aberto e quando eu alimente ele abra o circuito, eu vou usar simplesmente o C e o NA. Ah, eu quero que ele esteja fechado e quando eu alimente ele abra o circuito. Eu vou usar o C e o NF. Então ele vai funcionar simplesmente como uma chave, onde eu com comando elétrico eu vou fazer esse acionamento. Duas características vão diferenciar um relé do outro. Primeira característica, a tensão de alimentação da bobina. Então essa bobina aqui, que é o que a gente vai alimentar para fazer o acionamento, ela pode variar de tipo de tensão, se ela vai ser alternada ou contínua, e mesmo a tensão que você vai utilizar. Então existem relés 12 volts tensão alternada, 110 volts tensão alternada, 220 volts tensão alternada e assim vai. Assim como a gente tem os de contínua, que é o que normalmente a gente acaba utilizando na segurança eletrônica. Então ele pode ser de 5 volts, pode ser de 12, pode ser 24, pode ser 48 e assim por diante. Então existem várias tensões. Eu simplesmente preciso jogar essa tensão nessa bobina para que eu consiga fazer esse acionamento dessa chave. Outra característica que nós precisamos observar é a corrente no chaveamento. Isso é a corrente que vai passar ali nos terminais entre o C, o comum e o normalmente aberto, ou entre o C e o normalmente fechado. Esse contato interno ali no relé, obviamente ele é uma chapa metálica, ele é uma lâmina que existe, que tem uma bitola específica. Como a gente já estudou nos módulos anteriores sobre corrente, de acordo com o que a corrente que vai passar, eu preciso ter uma bitola maior ou uma bitola menor. Então, essa corrente vai ser determinada por essa espessura dessas lâminas. Então, no relé, você sempre vai ter que observar o seguinte: a tensão de alimentação da bobina, isso é, com que tensão que você vai alimentar, e a corrente do chaveamento, a corrente da chave. Por exemplo, você vai pegar um relé de 5 amperes. Eu não posso alimentar um equipamento que vá consumir mais que 5 amperes com esse relé.
sob o risco de eu danificar o relé, porque com uma corrente maior tende a esquentar os contatos, então pode começar a dar mau contato, ou mesmo até destruir essa lâmina ali com o aquecimento. Então eu preciso sempre observar esses dois detalhes: tensão de alimentação da bobina e corrente do chaveamento. Isso sempre está escrito em cima do relé, se você for olhar ali, ele sempre vai ter essa informação, ou o relé vai ter um modelo escrito nele, e aí você vai ter que pegar o manual do fabricante e verificar esse modelo, qual que é a corrente e qual que é a tensão da bobina dele. Vamos a mais um exemplo de relé para ficar bem claro. A gente precisa que isso fique bem claro na sua cabeça como que ele funciona, porque a gente vai poder fazer várias aplicações com esse tipo de equipamento. Então aqui é uma outra apresentação dele, um outro desenho de diagrama, onde eu tenho aqui num lado a bobina, que é o que eu vou alimentar, então vai variar a tensão dessa bobina, e aqui os contatos, o C, que é o comum, normalmente fechado e normalmente aberto. Aqui vale ressaltar, vamos voltar ao exemplo que eu falei ali das características do relé. Vou usar esse relé para ligar um refletor. Eu preciso saber qual a corrente, qual o consumo desse refletor. O refletor está em watts, então é simplesmente você usar a lei de Ohm lá, né, aplicar e ver o watts. Então, se eu tenho watts, eu tenho a tensão, eu aplico a lei de Ohm, eu descubro qual é a corrente. Então, você vai descobrir qual é a corrente e vai ver se esse relé suporta ou não suporta. Ele não suporta. Eu pego um relé maior que suporte isso daí. Ainda assim não suporta, eu vou precisar alimentar uma carga muito grande. Aí nós vamos partir para um outro componente, que são os contactores ou contactoras, mas isso a gente vai falar um pouco mais na frente desse módulo. Então, importante frisar o funcionamento dele, que é o acionamento das chaves a partir da alimentação da bobina, e a corrente dele, que a corrente de chaveamento que esse relé vai suportar. E qual a vantagem de a gente utilizar um relé? A principal vantagem dele é o seguinte: eu consigo, com uma alimentação muito pequena, por exemplo, eu pego aqui uma alimentação de 5 volts, por exemplo, 5 volts aqui, eu consigo, deixa eu pegar aqui, acertar isso aqui, com uma alimentação de 5 volts, por exemplo, eu consigo aqui fazer um chaveamento de, vamos exemplificar aqui, 220 volts. Então, eu consigo fazer uma atuação de longe, né? Então, eu consigo, por exemplo, pegar uma fonte de alimentação aqui para ligar um relé que está a 200 metros, onde esse relé vai acionar um refletor lá naquela ponta, por exemplo. Então, eu preciso só que chegue lá naquela ponta 5 volts, eu não preciso que chegue 220. Consequentemente, a gente já falou de queda de tensão em outros módulos, né? Eu não preciso um cabo tão grosso, eu preciso de um cabinho fininho ali, uma fontezinha pequenininha para simplesmente chegar esses 5 volts lá na ponta, por exemplo. Então é uma forma de a gente utilizar ele. A partir de uma pequena tensão, a gente conseguir acionar uma carga um pouco maior. Seria um comando à distância. A ideia dele é a gente fazer um comando à distância ou mesmo um comando sob baixa tensão. Então, para facilitar o entendimento, vamos fazer aqui uma simulação de um circuito. Deixa eu só colocar aqui na tela. Aqui. Aqui, beleza. Então tá, então aqui o que eu vou desenhar inicialmente? Então vamos iniciar desenhando um relé. Então a gente vai colocar aqui um relé, vamos botar aqui para o outro, não, pode ser assim. Isso, pode ser assim. Então aqui o que a gente tem nesse relé? Aqui nós temos nesse modelo aqui, né, desse simulador. Então aqui a gente tem a bobina, aqui a gente tem o terminal C, né, o comum. Então, normalmente fechado, pode ver que está sendo fechado com esse cara aqui. Então, aqui é o normalmente fechado e aqui é o normalmente aberto, onde eu vou atuar, atuando nessa bobina, eu vou fazer essa chave atuar. Então, vamos pegar uma alimentação, vamos pegar uma fonte de alimentação aqui. Isso daqui vocês podem, acho que eu já passei esse site aqui, né? Vocês podem posteriormente baixar esse aplicativo aqui para poder brincar. Eu acho muito legal ficar brincando com esse equipamento, com esse simulador aqui, porque daí tu fica entendendo como funciona, né? Então, vamos fazer o seguinte aqui, vou desenhar um fio aqui, então vamos interligar, opa,
Ok. Então, W. Não pegou. Vamos adicionar um fio daqui para cá. Então, aqui vai ser o nosso negativo. Aqui o nosso positivo eu vou colocar uma chave, que seria a chave de acionamento, né? Então, aqui, switch. Então, vamos colocar um switch aqui. Isto aqui eu vou ligar direto ali, beleza? Então, vamos desenhar, desenhar um fio aqui. Então, vamos ligar a chave nele aqui. A chave nele até aqui. Não, vou voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Esse aqui ele é chatinho por causa dessa ligação aqui. Então, daqui até aqui. Daqui até aqui e daqui até aqui. Beleza, então aqui a gente já tem a chave ligada, abrimos. Tá, então aqui a gente já consegue ver, ó, o que eu estou fazendo aqui. Então liguei uma alimentação, essa alimentação está vindo para a bobina. Então se eu ligar a bobina, automaticamente essa chave vai para outra posição. Certo? Aqui eu estou trazendo então o positivo e aqui eu não tenho nada. Como que a gente vai fazer aqui? Vamos supor que a gente vai acionar uma lâmpada, por exemplo, um LED. Vamos pegar aqui, saída, vamos pegar uma lâmpada mesmo, né? Não, vou pegar o LED. Vou pegar um LED. Então aqui vai ser o meu LED. Vamos girar ele. Opa, fazer. Vamos botar esse LEDzinho aqui. Deixa eu mudar ele aqui de posição. Deixa eu ver como vai ficar mais fácil para eu colocar. Vai ser assim. Aqui. Isso, vou colocar aqui. Vamos ligar ele aqui. Então ele vai estar ligado aqui na outra posição. Então aqui vai vir o positivo, né? Então aqui a gente tem o positivo. Quando a chave ligar, a chave vai vir para cá, vai alimentar ele. E o negativo eu vou ligar aqui. Vou ligar direto aqui na minha fonte. Ok? Então, beleza. Tá invertido? Tá invertido. Aí ele não vai funcionar, né? Aqui. Agora sim. Então aqui, ó. Então tem um acionamento. Vamos supor que esse LED aqui fosse algum equipamento que eu vou acionar, um motor, alguma coisa. Então eu vou lá, eu alimento o relé, ele automaticamente vai atuar lá na outra ponta. E eu posso também fazer aqui um sistema. Vou pegar um outro LED aqui. Isso daqui é uma aplicação que a gente já utilizou, a gente, no caso eu, né? Aqui. E aqui. Então, o que esse circuito aqui está fazendo? Vamos trocar aqui. Vou editar aqui. Eu quero que ele seja verde. Ok? Então, o que a gente está fazendo aqui? Vamos supor que isso daqui seja um sinaleiro de um portão eletrônico. Então, eu tenho ali uma lâmpada, eu tenho um LED vermelho aceso quando o carro não pode andar. A partir do momento que acionou, chegou lá no final, fechou a chave, ele fica verde para o carro poder andar. Então, vamos supor que essa chave aqui fosse um contato de fim de curso lá do motor. Então, está vermelho, o carro não pode entrar. Acionou a chave, automaticamente ele fica verde para entrar. Tirou a chave, liguei o portão novamente, vai abrir, vai ficar vermelho. A questão que a gente tem que entender isso daqui é o seguinte. Mas não seria mais fácil eu ligar essa chave direto aqui, direto nas lâmpadas? Sim e não. Qual que é o sim e qual que é o não? Eu poderia ligar aqui desde que essa corrente fosse também uma corrente baixa, desde que essa lâmpada aqui fosse uma lâmpada de 5 volts, por exemplo, ou de 12 volts. Funcionaria normalmente. Agora, se eu tenho aqui, saindo lá da minha central de alarme, por exemplo, 12 volts, ou saindo da minha central do motor, também 12 volts, eu não vou conseguir acionar uma lâmpada, né? Não vou conseguir acionar uma lâmpada de 220 volts, por exemplo.
Então, aqui é que está a diferença. Aqui eu estou usando, nessa simulação, eu estou usando a mesma alimentação, mas aqui a gente poderia fazer algo um pouco diferente. Por exemplo, aqui, vamos tirar isso daqui. Aqui eu não vou ter mais. Então, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho meus 5 volts alimentando o meu relé. E essas aqui, vamos tirar LED, não vai mais ser LED a partir de agora. Agora vai ser lâmpada, lâmpada mesmo. Então, output aqui, lâmpada. Então, nós vamos ligar uma lâmpada aqui e uma lâmpada aqui. Deixa eu ver que tensão que é essa lâmpada só para eu saber. 120, beleza? Então, eu vou precisar aqui desenhar uma fonte de alimentação também, AC, 2 terminais. Beleza, deixa eu pegar aqui, deixa eu inverter. Deixa eu ver aqui, a alimentação que é essa daqui. 120. 60. Isso daqui vocês não precisam se preocupar, tá? Isso daqui é simplesmente para eu mostrar o funcionamento para eu poder mostrar o funcionamento, mas não precisam se preocupar com isso daqui. E depois vocês quiserem brincar com mais propriedade, aí a gente pode avançar nesse tema aqui. Então aqui eu vou ligar aqui, aqui eu vou ligar lá no C. E aqui. Aqui essa lâmpada aqui ela não aparece acendendo, né? Ele só mostra que a corrente está passando aqui, não acende. Não, stop aqui. Ele não mostra nada. Então eu só consigo mostrar aqui e aqui. Então aqui eu consigo mostrar lâmpada 1 e lâmpada 2 funcionando. Deixa eu ver como é que fica. Então eu consigo mostrar que está uma lâmpada só funcionando e a outra não, né? Ah, tem o meu chaveamento aqui. Ah, não, ele acende aqui, ó, tá aceso. Eu achei que ele não acendia, mas está aceso. Então acendeu ali, aquela minha lâmpada está funcionando. Ah, agora eu quero inverter. Então eu vou alimentar lá com 5 volts só e consequentemente essa outra lâmpada aqui vai parar de funcionar. E agora eu estou só com essa daqui, ó. A carga não está circulando nessa daqui, está só circulando nessa daqui. É que aqui na realidade a simulação tá. É que ele foi apagando, 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 né? Até acender. Então ele demorou aqui, é como se estivesse esfriando o filamento, vamos dizer assim, né? Mas ó, então eu com um acionamento de 5 volts aqui eu consigo controlar uma carga de 110. Então aqui troquei para o outro elemento, para o outro chaveamento. Tá alimentando aquela lá e essa daqui parou de alimentar. Inverti, começa a alimentar essa daqui novamente. Então, essa é a vantagem do relé. Com uma pequena tensão, eu consegui alimentar uma carga bem maior que ele e principalmente a distância, né? Porque se a gente for analisar ou se a gente for lembrar da nossa aula lá sobre queda de tensão, vamos supor que eu tenha entre essa chave aqui e essa lâmpada, eu tenha, por exemplo, 200 metros. Para eu levar uma tensão de 12 volts, por exemplo, para 200 metros, eu preciso ter um fio muito mais grosso. Ou se eu for levar uma tensão de 48 volts, ou mesmo 110 volts, né? Vamos por 110 aqui, 120 é o que o sistema aqui está mostrando. Eu preciso ter uma bitola de fio, provavelmente para levar 200 metros, 120 volts e chegar numa tensão ok lá, vou ter que ter um fio talvez de 4 milímetros, de 6 milímetros talvez, vai depender da carga, né? Agora não, aqui eu estou alimentando uma carga mínima com 5 volts, então eu vou conseguir usar ali um fio 0,5 milímetro, provavelmente já vai resolver e eu vou conseguir acionar essa carga com distância. Então o relé a gente consegue fazer esse acionamento a longa distância com uma tensão muito baixa. Essa é a principal função dele.